Bom, eu disse que ia voltar ativa por aqui, né? Então deixa eu voltar logo hoje mesmo. Gente, eu sou uma pessoa que gosto de me comunicar bastante. Eu gosto de trocar experiências, aprendizados. Eu acho isso muito importante para o nosso crescimento. E então eu estou numa fase que eu tenho vivido um relacionamento intenso com Deus, com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo. E eu tô gostando muito. Se eu soubesse, eu teria feito isso muito antes, porque apesar de ser cristã desde pequena, eu não tinha esse relacionamento vívido, realmente, sabe? Com eles. Então, agora eu tô vivendo, tipo, a melhor fase da minha vida. Tenho aprendido muita coisa e eu acho legal compartilhar isso, né? Tudo que eu aprendi durante esse meu trajeto. E assim, sem fanatismo, tá? Porque fanatismo adoece as pessoas. Sem contar que o fanático se torna uma pessoa insuportável. Bom, eu quero compartilhar essa parte, mas sem deixar as outras de lado, né? Porque a gente não só tem a nossa vida espiritual, a gente tem a nossa vida aqui na Terra, né? Então as duas estão unidas. A gente não tem que viver uma e anular a outra. Até porque a Bíblia nos diz o quê? Que as coisas materiais são sombras das espirituais. Ou vice-versa, não lembro agora. Mas não importa, a ordem dos tratores não altera o viaduto. Então, assim, a gente tem que buscar o equilíbrio entre essas duas partes, né? Porque a gente não é só espírito, a gente é também carne, a gente também é matéria. Então, quando a pessoa é fanática, ela vive só para a vida espiritual e esquece as outras. E não, gente, a gente tem que viver as duas porque Cristo, o próprio Cristo, nos deu essa liberdade. Porque veja bem, o Senhor Jesus, sendo santo, o Filho de Deus, ele ia a festas, ele passeava, ele se divertia, sim, porque a própria Bíblia nos conta isso. Quer ver um exemplo disso? Quando Mateus, o publicano, o apóstolo, ele deu uma festa na casa dele e convidou o Senhor Jesus. E nessa festa tinha pecadores, tinha gente de todo tipo, e o Senhor Jesus foi. E é por isso que a Bíblia fala que nós precisamos ser o sal da terra e a luz do mundo. A gente não tem que se abster de ir para esses lugares, a não ser que esses lugares fujam completamente da nossa índole e caráter cristão. Mas a gente sim precisa confraternizar com os amigos, com a família, e a gente precisa ser o tempero desse ambiente. A gente precisa gerar testemunho com a nossa presença. Porque lá em Coríntios o apóstolo Paulo diz que nós somos uma carta aberta, entendeu? Então a gente não tem que se anular de se divertir. Então, o cristão pode sim ir ao cinema, assistir um filme legal com a família, com os amigos, com a namorada, com a esposa, com quem quer que seja, desde que ele saiba filtrar o que ele vai assistir. O cristão pode sim ir à praia tomar um banho, até porque a praia, né, o mar é uma criação de Deus e é de uma beleza extraordinária. O cristão pode viajar, pode ir a festas, confraternizações. Ou seja, o ambiente não é o problema é o nosso comportamento. A gente pode sim ir a esses lugares e continuar sendo luz. A gente pode sim, tem por direito se divertir. Eu fico assim um pouco revoltada quando alguém fala pra mim: "Ah, crente não passeia, quem passeia é o diabo". Pelo amor de Deus, passear significa dar passos, andar. E aqui no Brasil, essa expressão é popularmente conhecida como se divertir. E o cristão, ele pode sim se divertir, porque a gente não é só espírito, a gente é carne também. Eu sei que eu falo demais pelos cotovelos, mas tudo isso é para dizer que eu vou voltar ativa aqui. Tudo que eu estiver vivendo, toda a bagagem de experiência que eu tiver nas diversas áreas da vida, eu vou compartilhar com vocês o que eu achar legal compartilhar, seja o meu relacionamento com Cristo, seja viagem, beleza, qualquer coisa que eu achar interessante compartilhar, eu vou compartilhar. Certo? Porque eu acho que o objetivo das redes sociais é esse mesmo, né? É a gente trocar experiências, é a gente compartilhar informações, um ajudar o outro e todo mundo crescer junto. Então, mas assim, por hora, o meu foco principal vai ser o aprendizado espiritual que eu tô tendo. Por quê? Às vezes a gente dá muita importância ao que é passageiro e esquece de dar importância ao que é eterno. E a nossa vida aqui, ela, querendo ou não, ela é passageira. Por mais que dure muito, ela é passageira. Então a gente tem que focar realmente na nossa vida com Deus na eternidade, entendeu? E as escolhas que a gente faz aqui interferem nisso. Então por isso que o meu foco, o meu objetivo principal vai ser esse por enquanto.